Prepare-se. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo mandou aqueles homens entrar no barco. Eles obedeceram à voz de Jesus Cristo. Nem sempre quando a gente obedecemos à voz de Deus, não é sinal que haverá luta e tribulação. Aqueles discípulos entraram no barco, esqueceram algo principal para o marinheiro na época, para um pescador: esqueceram da bússola. Como eles iam em direção a um lugar, a um caminho, sem uma bússola? Como eles saberiam para onde Cristo queria levar eles? Eles ouviram a voz de Deus. Os discípulos esqueceram que antes de uma grande bênção vem uma grande frustração, principalmente Pedro. Lembra de Pedro na pesca maravilhosa? A Bíblia Sagrada vai dizer que estava Pedro e alguns pescadores, o mar estava sossegado. A Bíblia Sagrada diz isso. Mas eles não pescaram nada. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles não pegaram nem sequer um peixe, não pegaram nenhuma sardinha sequer para contar a história. Imagine aqueles pescadores arrumando aquelas redes, falando: a pescaria foi um fracasso, entra ano, sai ano. E você tem dizido: a minha vida espiritual tem sido um fracasso, a minha história tem sido um fracasso, as minhas promessas têm sido um fracasso. Eu vou largar a rede, eu vou abandonar a pescaria, eu vou abandonar a embarcação. Mas Jesus Cristo está dizendo: prepara a rede para a próxima empreita, que haverá milagre nessa noite. Que me chama a atenção, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo entrou no barco. Tinha sido a pior pescaria da história daqueles homens. Quando Jesus Cristo entrou no barco, quando a bússola viva que desceu do céu entrou no barco, foi diferente. O milagre aconteceu. O mar que não estava para peixe se tornou para peixe. Convida Jesus Cristo para entrar na tua embarcação nessa noite, que haverá milagre. Mestre, não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Nessa noite a palavra de Deus é: lance a rede, que a rede vai se romper, porque você não vai aguentar o tamanho do milagre que eu tenho preparado para vós. Voltando na mensagem, a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos vão começar a entrar em alto mar, e Jesus Cristo ficou em cima de um monte orando sozinho. Talvez aqueles homens esqueceram a bússola, a qual era Jesus Cristo. O mar estava sossegado. Eles acreditavam que não teria dificuldade e problemas.
porque tinha presenciado os grandes milagres de Jesus Cristo. Jesus Cristo partiu para o monte sozinho e largou eles, porque eles só estavam preocupados com água e pão e milagre. Eles não estavam preocupados em conhecer o Pai face a face. Jesus Cristo sabia que eles não estavam preparados para ter um particular com o Pai ainda. Temos que estar preparados para se encontrar com o Pai, para que a gente não seja pego de surpresa. É desta forma, a presença de Deus, quando vem, nós não suportamos o tamanho da glória de Deus. Lembra de Elias? Quando Elias viu aquela brasa suave vindo, ele ouviu uma voz: Elias! Ele tremeu de medo, porque a presença era grande. Lembra daquele povo, quando estava no deserto? A Bíblia Sagrada vai dizer que eles começaram a questionar e dizer: por que só você, Moisés, pode se encontrar com o Pai? Porque só você pode escutar a voz do Pai. Nós também queremos ouvir a voz do Pai. A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés vai conversar com Deus, e Deus falou assim: Moisés, diga ao meu povo que venha perante o monte, que lá eu descerei e falarei com eles. O que me chama a atenção, a Bíblia Sagrada vai dizer que toda vez que Moisés falava com o Pai, o rosto dele brilhava. Sabe por quê? Moisés era um homem de oração. Moisés era um homem que jejuava. Como você quer ser cheio? Como você quer ser íntimo de Deus? Se você tem abandonado o primeiro amor, se você tem deixado a bússola de lado e entrou dentro de uma embarcação sem rumo e sem direção, não tem como andar sem a bússola, não tem como caminhar sobre a bússola. Sem a bússola, é melhor ter Jesus Cristo dormindo na nossa embarcação do que temos Satanás remando sobre a nossa embarcação. Jesus está dormindo, vai vir luta, vai vir tempestade, mas quando ele levantar e romper o silêncio, haverá milagre. A Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles homens não via nada a não ser o barulho do vento e tempestade. Imagine comigo a dor daqueles homens. A Bíblia Sagrada vai dizer que sobreveio um forte vento. Na escala Saint-Simpson, um vento pode chegar até 252 quilômetros por hora. Imagine aqueles homens tentando vencer aquela tromba d'água, aquela tempestade. Não era uma tempestade comum, porque aqueles homens conheciam de tempestade, porque eles teriam medo. Era uma tempestade diferente. Talvez você tenha passado por tempestades na tua vida e você não vê saída, você não vê solução, mas eu quero te dizer nessa noite: entregue o teu caminho ao Senhor, que tudo Ele fará, e Ele te mostrará a direção certa. Não tem como caminhar sem a bússola, não tem como ir adiante. Imagine o cenário:
Aqueles homens entendiam de tempestade. Eles só escutavam barulhos de trovões e relâmpagos. E o medo começou a assolar a alma daqueles homens. Talvez esses ventos, esses relâmpagos tenham assolado a tua alma. E você tem falado: será que Jesus Cristo está na minha embarcação? Você tem perguntado, tem doído no teu peito, no teu coração, mas a bússola não para de bater dentro da tua alma, dentro do teu espírito. A Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles homens estão naquela tempestade. A dor era tão grande que eles estavam sem saída. O que me chama a atenção, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo estava em cima do monte, intercedendo por eles. O Pai está lá em cima, intercedendo por você. O Pai tem escutado as tuas orações. O teu clamor não tem sido em vão. Vai romper o cativeiro e haverá milagre. A tempestade vai cessar, a tempestade vai parar, porque Jesus Cristo está caminhando sobre as águas e está vindo em direção a você nessa noite. O que me chama a atenção também, a Bíblia Sagrada vai dizer que vinha Jesus Cristo na quarta vigília. Era uma cultura romana. A primeira vigília se iniciava das 6 horas às 9 horas da noite. A segunda vigília era das 9 à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 horas da manhã. A quarta vigília era das 3 às 6 horas da manhã. Fazia 12 horas que aqueles homens estavam lutando contra uma tempestade e não sequer escutaram a voz de Jesus Cristo. Faz quanto tempo você tem lutado por essa tempestade e você não tem escutado a voz do Pai? Mas Ele vai romper o silêncio nessa noite, e haverá milagre nessa noite. A Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles discípulos vão ver Jesus Cristo caminhar sobre as águas. Quando eles veem Jesus Cristo, eles começaram a gritar: é um fantasma! Aí eu entro no que eu falei um pouco mais atrás. Eles andavam com Jesus Cristo, presenciaram os milagres de Jesus Cristo, mas não conheceram Jesus em plena tempestade. Temos que conhecer Jesus também em plena tempestade. Temos que aprender que a tempestade é passageira. Uma hora ela vai passar, uma hora ela vai cessar. Uma hora Jesus Cristo vai dizer: aquieta-te vento, aquieta-te mar, porque tudo é meu e tudo pertence a mim. A Bíblia Sagrada vai continuar dizendo que aqueles homens estão na tempestade. Talvez é eu e você, estamos em meio ao mar, em meio à luta, em meio à tribulação, a ponto de desanimar. E Jesus Cristo diz lá do alto: tenha bom ânimo, porque eu sou convosco. Imagine comigo aqueles discípulos remando sobre o mar. Cada vez mais que eles remavam, eles perdiam a força.
É dessa forma, quanto mais a gente rema, parece que nós perdemos as nossas forças. Mas lembra que Paulo falou: quando pensaram que eu estava fraco, pois eu estava forte, estava cheio da presença de Deus. Não abandone o seu remo, não pare de remar, porque Jesus Cristo está vindo ao teu encontro. Sabe o que é o nosso remo? Que temos que ter na nossa embarcação é oração e jejum. Se abandonarmos o nosso remo, seremos engolidos por esse grande vendaval que Satanás traz sobre a nossa vida, para que a gente venha desistir, para que a gente venha parar. Mas Jesus Cristo está dizendo nessa noite: eu estou contigo nessa embarcação, eu estou indo contigo sobre essa embarcação. Não pare de caminhar, porque a promessa foi minha, foi eu que fiz a promessa, a última palavra é minha. Quando pensamos em parar de remar, pensamos em desistir, Deus surpreende eu e você. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo apareceu na quarta vigília. Aqueles homens já haviam desistido, já tinha entregado o ponto, e Jesus Cristo estava olhando lá do alto dizendo: eu vou mudar a história de vocês, eu vou cessar essa tempestade, eu não abandonei vocês. Eu estava em silêncio, porque lá em cima do monte estava intercedendo por vós. Eu estava observando você, eu estava capacitando você, porque você não imagina o tamanho do projeto que eu tenho na tua vida. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite, é notória nessa noite. Aqueles discípulos estavam em uma tempestade brava. A história vai dizer que havia escuridão, e Jesus Cristo vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim, ainda que esteja morto, reviverá. Você pode estar em meio à escuridão, você não pode estar enxergando nada, mas nessa noite Jesus Cristo está falando: eu estou iluminando o caminho, e a minha palavra é como lâmpada para os teus pés. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O diabo tem tentado fazer você parar de remar, mas ele não vai prevalecer, porque a última palavra é do Senhor Jesus Cristo. Salmo 145, 18. Jesus Cristo está perto daqueles que o invocam. Imagine aqueles discípulos naquela tempestade dizendo: mestre, o que faremos? O Senhor nos abandonou em meio a essa tempestade. Parece que esse vento não vai cessar, parece que esse vento vai nos fazer naufragar. Imagine aqueles discípulos remando,
e a água entrando dentro da embarcação. Talvez você está assim nessa noite, você tem remando e a água tem entrado dentro da tua embarcação. Você olha para um lado, você não vê saída, você olha para o outro lado e não vê saída, e parece que Jesus Cristo está dormindo dentro do barco, parece que Jesus Cristo escuta todo mundo, mas parece que Ele não escuta só você, mas Ele está andando sobre as águas. Sabe esse problema que você está passando, essa dificuldade? Fica debaixo dos pés de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo veio caminhando sobre as águas. Esse problema, essa dificuldade que você está passando, não é maior do que o seu Deus que você serve. Haverá milagre, porque vai cessar esse grande vendaval que tem assolado a tua vida. Lembra de Paulo, quando Paulo estava em meio a um navio a caminho de Roma. A Bíblia Sagrada vai dizer que as tempestades foram tão grandes que a viagem se tornou longa. A Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles homens lançaram 4 âncoras no mar. Eles acharam uma solução na vida deles, e você tem uma solução, é a sua bússola, é Jesus Cristo, e Ele está dizendo: eu sou convosco. Não entra nessa embarcação sem a tua bússola. Aqueles homens estão a ponto de perecer, a ponto de Paulo escrever e dizer: ficamos a ponto de perder todas as nossas esperanças, porque não havia luz, não havia solução alguma para nós, a ponto da gente naufragar sobre uma ilha chamada Malta. Às vezes a ilha que nós naufragamos não é o lugar da nossa derrota, mas é o lugar que Deus vai usar eu e você. A Bíblia Sagrada vai dizer, quando Paulo chegou naquela ilha, os outros estavam preocupados em comer e saciar a fome. Eles nunca haviam pisado naquela terra, eles eram estrangeiros. Talvez você está numa terra que você tem se sentido estrangeiro, mas Deus vai preparar pessoas certas para abençoar a tua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo se preocupou em aquecer o coração daqueles homens, em aquecer o corpo daqueles homens, e ele vai pegar lenha. A Bíblia Sagrada vai dizer que o fogo tem que arder continuamente, o fogo não pode se apagar. Sabe que Jesus Cristo está dizendo nessa noite? Limpa o teu altar, limpa essas cinzas e coloca lenha de novo para sentir a minha presença. A lenha na Bíblia representa oração, busca. Lembra quando o povo foi voltar para Jerusalém? Eles estavam preocupados em só construir a casa deles e esqueceram do principal. E Deus falou assim: primeiro, se preocupe com minha casa, Zorobabel. Depois com a tua casa. Para de se preocupar com a tua casa. Para de se preocupar com os problemas que você está passando, e passa a se preocupar com o chamado que eu fiz na tua vida. Aleluia!
Bíblia Sagrada vai dizer que a primeira coisa que eles fizeram do templo foi restaurar o altar. Restaura o altar nessa noite e prepara o holocausto de adoração para Jesus Cristo nessa noite. Coloca a lenha de novo no teu altar, que haverá milagre e essa tempestade vai cessar. Tem pessoas que não sentem mais a minha presença. Rabassuri decanta, rabassuri decanta, rabas. Sabe por quê? Rabassuri decanta, rabas. Tem pessoas que têm se levantado para parar a minha obra. Rabassuri decanta, rabassuri decanta, rabas. Foi eu que abri essa porta. Ninguém vai fechar essa porta. Todas as orações ao contrário, tudo que tem se levantado, o homem tem tentado fechar a minha obra, mas nessa noite vai cair. Porque eu estou voltando para minha casa. A minha casa vai voltar a ser cheia. A minha casa vai voltar a ser cheia. Rabassuri decanta, rabassuri decanta, rabassuri decanta, rabas. Arabassuri decanta, rabas. Momentos na nossa vida que a tempestade é tão grande que começamos a ver Jesus como um fantasma, começamos a ver Jesus como um estranho na nossa vida, porque não sentimos mais a presença dele. Mas nessa noite ele está falando: eu sou com a minha igreja, eu estou na embarcação, eu sou a solução. A minha obra não vai naufragar, a minha obra não vai parar, porque a bússola ainda está batendo dentro do